A gente vai continuar falando sobre coronavírus, sobre supermercado, porque o Ministério Público hoje foi ver se as recomendações estão sendo cumpridas. Teve fiscalização em um supermercado aqui da capital sergipana. Lucas Moura, ao vivo aqui na Janela da Informação. Lucas, boa tarde para você. Uma ótima semana de tranquilidade. Eu sei que você está seguindo todas as orientações como jornalista e também em sua casa. Como foi a fiscalização aí? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde também a todos que nos assistem. É isso, né? Todos nós temos sim que seguir as orientações e estamos aqui seguindo as orientações, mas em atividade em frente a um comércio, na verdade, a uma empresa da rede atacadista de supermercado aqui da capital aracajuana. Eu vou pedir ao meu cinegrafista para mostrar a situação lá dentro. Naturalmente, a gente não pode entrar, foi um pedido da empresa e a gente respeita, mas estamos aqui na área externa mostrando a situação. O Ministério Público esteve aqui hoje por volta das 11h20, 11h30 exatamente da manhã de hoje, na verdade agora há pouco, para poder fiscalizar e ver como é que está exatamente o trânsito de consumidores dentro deste estabelecimento comercial. O que se averigua, Ricardo, é que alguns cuidados já estão sim sendo tomados. Por exemplo, os consumidores estão tendo exatamente mais dificuldade, digamos assim, com mais precaução na sua entrada. Eles estão formando uma fila externa, entrando paulatinamente, aos poucos, para que não se forme aglomeração lá dentro, em frente aos caixas. Estão também, antes de entrar na unidade, recebendo álcool em gel, higienizando as suas mãos antes mesmo de entrar dentro do supermercado, e lá dentro algumas outras orientações estão sendo seguidas também, como o respeito exatamente à distância mínima nos caixas e por aí vai. Essa unidade comercial que nós estamos aqui foi uma dessas que teve aí vídeos gravados na sexta-feira, também no último sábado, e que viralizaram nas redes sociais. Esses vídeos que mostram exatamente pessoas praticamente brigando, digamos assim, eu acho que essa seria a expressão mais próximo do entendimento do nosso telespectador, por um espaço no caixa e por aí vai. Funcionários, pessoas, atendentes dos caixas, né, que chegaram inclusive a ir embora do supermercado porque não tinham exatamente condição de trabalho, porque as pessoas estavam aglomeradas e muito próximas umas das outras e não davam condições de trabalho nem às pessoas que estavam exatamente manipulando os caixas aqui deste estabelecimento comercial. Mas é essa a impressão que se tem. Hoje o Ministério Público veio até aqui e já fez uma avaliação e o cenário melhorou. Nessa fila externa que nós estamos vendo aqui na parte de fora, que os consumidores estão formando mesmo antes de entrar dentro deste supermercado, há sim uma aglomeração, mas as pessoas estão respeitando, Ricardo, pelo menos a distância do carrinho, né? O carrinho de compras que todo mundo carrega quando vem ao supermercado, eles estão respeitando pelo menos a distância do carrinho, né? Tem aí pelo menos essa distância de 1 metro ou um pouco mais entre um e outro. Então é isso, esse é o cenário. Seguindo as recomendações do Ministério Público, esse supermercado já se adaptou e a ideia do Ministério Público é que outros também passem por essa adaptação e o Ministério Público segue justamente com essa fiscalização. E aqui, claro, nessa fiscalização do Ministério Público, alguns pontos estão sendo levados em consideração. O primeiro, claro, que não aconteça a formação de aglomeração, que as pessoas não estejam aglomeradas, que respeitem essa distância de segurança de 1 metro, 1,5 metro ou 2 metros, que é sim o mais seguro. Primeiro ponto é esse, que se respeite essa distância segura. E outros pontos também que são relacionados aí ao Código de Defesa do Consumidor. O que mais repercute, talvez nas redes sociais tem mais repercutido, diz respeito aos preços abusivos. Não é o caso desse estabelecimento, mas alguns estabelecimentos estão aplicando preços abusivos ao consumidor, o que, claro, é proibido, principalmente em um momento como este. E a outra preocupação é em relação justamente a estabelecer uma compra máxima para cada um dos consumidores. Itens tidos como itens de primeira necessidade, alimentícios e de limpeza, alguns deles estão tendo aí limitação máxima para compra. O cliente pode levar um número determinado de itens, cada item tem a sua regra, cada estabelecimento comercial também está estabelecendo a sua própria regra, mas é sim uma determinação do Ministério Público que se estabeleça esse limite máximo para a compra de determinados itens nos estabelecimentos comerciais aqui da capital, para que todo mundo possa ter acesso a eles. Então essas são as preocupações
preocupações do Ministério Público. Caso alguns dos nossos telespectadores que estão nos assistindo veja exatamente alguma dessas regras ou dessas determinações, orientações sendo desrespeitadas, podem acionar o Ministério Público através de sua ouvidoria. O número é o 127 127, aciona o Ministério Público e o Ministério Público, consequentemente, em seguida, estará fiscalizando este estabelecimento comercial para ver se está desrespeitando uma dessas regras. Repetindo, distância social, respeitar o limite ali de 2 metros de um para o outro entre os clientes, não pode ter preço abusivo e, naturalmente, algumas instituições já estão sendo orientadas exatamente a adotar compra máxima de itens essenciais para cada cliente. É isso, Ricardo. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Lucas Moura, muito obrigado pelas informações. O Ministério Público esteve nesse supermercado, constatou que tudo está seguindo as orientações, que esse supermercado está seguindo as orientações. Agora a gente vê o aglomerado das pessoas ali. As pessoas, você, se precisar ir no supermercado, vai ter que enfrentar uma fila dessa. Agora, por favor, não fique aglomerado. A distância de 1,5 metro, 2 metros. Esta é a recomendação. Lucas, o número do Ministério Público Estadual para que as pessoas possam fazer denúncias. Ricardo, o número é o 127. 127 é o número da ouvidoria do Ministério Público. Naturalmente, o Ministério Público, neste período de quarentena, não está exatamente fazendo atendimento presencial, mas todo mundo de sua residência pode ligar para o 127, é a ouvidoria do Ministério Público, e denunciar esses casos que eu falei. Caso haja preço abusivo ou supermercados que não estão respeitando justamente essa distância, esse distanciamento entre os clientes, o usuário, o consumidor, pode acionar sim o Ministério Público através do 127. 127, este é o número. Obrigado. Infelizmente, as pessoas participando aqui, obrigado, Lucas Moura, aqui no portal a8se.com, falando que aí no supermercado as pessoas não estão seguindo a distância recomendada, mantendo a distância recomendada. O Márcio está falando assim, a Amanda pedindo para que as pessoas fiquem em casa. Lamentavelmente, mas o que é a recomendação, a orientação que está sendo feita? Que você faça a sua parte. Se precisar ir numa farmácia, no supermercado, em algum serviço essencial, que faça a sua parte. A orientação desses estabelecimentos é que faça uma fila, que entre pessoas, uma de cada vez, para que todos não entrem, e compre só o necessário para a sua casa. Não adianta levar tudo, porque vai faltar para alguém. O MP saiu do supermercado, foi em uma drogaria, em uma farmácia, para verificar também se as recomendações estão sendo feitas.